Bom dia, irmãos, graça e paz, amém? Uma alegria muito grande estar aqui com os irmãos, conhecer mais um pedacinho da família, eu sou mineiro, mas já moro em Curitiba já há algum tempo. Nós chegamos aqui mais ou menos exatamente no ano de 2009, eu e minha família. Eu sou Adriano Cruz, casado com a Adriana, então não tem muita dificuldade, os irmãos orarem pela família Cruz aí. Nós temos 2 filhos, a Brenda e o Gabriel, e desde lá de trás, irmãos, nós temos um chamado com capelania e artes, recursos criativos. Eu sou palhaço, então nós montamos uma companhia de palhaçaria e artes, que tem exatamente a ideia de fazer com que a igreja use desse recurso criativo para alcançar as pessoas. Tá? Um pouquinho do que eu vou falar hoje é exatamente nessa linha. Eu queria que a aula tivesse exatamente essa veia de nós olharmos para fora. Então, eu sei que vocês têm um ministério aqui com a capelania prisional, mas entendam, irmãos, eu tenho 17 anos de caminhada com a capelania, e nesses 17 anos eu posso dizer para vocês que nós já catalogamos mais de 26 modalidades de capelania. E quando a igreja desperta e diz assim, nós podemos olhar um pouquinho além dos nossos muros, vocês vão ver o quanto vocês podem fazer e colher através da capelania. A capelania é uma grande ferramenta de missões urbanas. Eu começo aqui, talvez, antes de efetivamente entrar no slide, com um texto que eu gosto muito. As pessoas, quando me convidam, eu falo, eu vou falar sobre esse texto, porque eu sei que ele nos desperta. Ele não está nos slides e nem na temática da pregação, mas ele nos provoca. Abacuque 1, é um livro pequenininho, se os irmãos quiserem abrir, Abacuque 1, a partir do verso 2, e aí depois eu entro na minha aula. Abacuque 1, verso 2. Então, por favor, os irmãos podem deixar aí aberto. A partir do verso 2 diz assim, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu me ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que tu me tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há lutas e conflitos por todo lado. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Se nós pegamos só nesse trechinho aqui, nós poderíamos dizer o seguinte, meu Deus, que caos. Chega, Senhor. Aí nós costumamos dizer que é bom que você e a igreja, Brian, Adriana, me ajude, tem mais de 40 anos aqui no bairro, sim? 51 anos. A igreja está há mais de 50 anos no bairro. Então, é bom que vocês olhem para esse contexto. Senhor, será que esse caos está perto de nós? Será que se nós descermos um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, será que se nós olharmos o caos, esse caos está diante de nós? Então, quando a gente diz, Senhor, até quando? Até quando nós vamos gritar por socorro? A primeira coisa que vocês têm que entender, irmãos, é que domingo após domingo parece que nós entramos na igreja e existe na sua vida ou na vida de alguém perto de você um silêncio de Deus. Senhor, eu estou gritando, o Senhor não me ouve. Senhor, não sei se você já viveu isso. Parece que você entra e no próximo domingo, e parece que existe um silêncio de Deus. Então, a provocação que nós vamos ter hoje, nessa manhã aqui,
é para que você mesmo e a própria igreja digam o que nós precisamos fazer para romper. Né? Deus, eu preciso sair, eu preciso fazer algo. Uma vez eu participava de um congresso de missões e eu vi algo muito relevante sobre o agir de Deus, sobre esse silêncio que está falando aqui em Abacuque. Ele disse, perguntaram para um pastor renomado na área de missões, e ele falou, perguntaram para ele assim, pastor, o senhor não tem medo de que todo membro que chega na sua igreja, o senhor treina, fala de missões, envia, treina, fala de missões. O senhor não tem medo da igreja diminuir, ficar cada vez menor? Aí ele falou assim, não. Ele falou assim, porque Deus não está de brincadeira, e Ele não investe em pessoas para ficar parado. Deus não manda soldado para um exército parado. Então, quando a gente fala de crescimento de igreja, quando nós falamos assim, como é que os jovens da nossa igreja podem crescer, como é que os adolescentes da igreja, o grupo de adolescentes pode crescer, é quando nós investimos em soldados que trabalham, irmãos. E só assim nós vamos poder romper esse silêncio. E às vezes a gente meio que busca transferir a culpa, né, desse silêncio. Deus não fala, Deus não fala. Não é que Deus não fala, é que nós não queremos ouvir. Essa é a grande verdade. Deus está falando o tempo todo, é que nós não queremos ouvir. Então, quando nós nos prendemos e deixamos de fazer, estou vendo um quadro lindo ali de missões, mas precisamos agir. Agora salte, e eu quero entrar na aula, salte lá para o capítulo 3 desse Abacuque mesmo. O finalzinho do capítulo 3, a partir do verso 17. Esse todo mundo conhece. Talvez você não conhecesse o capítulo 1, mas esse todo mundo conhece. Porque esse virou música, virou camiseta, tema de congresso, isso aí virou tudo. Então ele diz assim, mesmo não florescendo a figueira, não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, pois Ele é a minha alegria, é o Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é a minha força, e faz com que os meus pés andem como o da corça, em lugares altos. Como eu tenho um ministério de contação de história, irmãos, com palhaços e contação de história, eu digo o seguinte, você quer ser profundamente tocado, renovado, a cada dia que você lê a Bíblia, então faça o seguinte, para você mesmo, pergunte coisas, porque a Bíblia responde. Então, por que nesse texto e em outros textos aparecem o tal da corça, do cervo, assim como a corça anseia por águas? Aqui agora aparece, faz com que os meus pés andem como o da corça. Você já perguntou? É porque naquela época, esse animal fazia muito sentido para a cultura. Porque era um dos poucos animais que se recusava a beber água que descia e empoçava lá embaixo, como os outros demais animais bebiam. A corça, ela subia em busca da água da fonte, da nascente. Ela bebia água, olha que significativo, né? Talvez se a gente pudesse resumir hoje, o silêncio que nós vivemos provocados por nós mesmos, é porque nós estamos acostumados a viver sobre ruínas e beber água de qualquer lugar. Da onde você está bebendo? Então, se Deus hoje pudesse falar com você nessa manhã, ia dizer, para de beber água suja. Para de beber água suja. Mas nós vamos para a nossa aula, e a proposta hoje é falar um pouquinho sobre o ministério de capelania, mas eu também não posso deixar de mostrar para vocês a questão do como é uma aula, transitar pelo texto, e o que a Bíblia diz é mais importante do que o Adriano diz. Só confirmando, nós temos até que horário a escola bíblica?
10h30. Ok, irmãos? Para eu ficar de olho no relógio. Então, ali o primeiro slide, ele diz o seguinte: não se acostumem com as ruínas. O chamado para uma igreja atuante. 51 anos, irmãos, a gente precisa pensar. A gente precisa dizer o seguinte: quando as pessoas, quando me convidam para congresso de missões, quando eu vou falar sobre capelania, quando eu falo assim, qual o estilo de capelania podemos adotar e o que a igreja pode fazer pelo seu bairro, a primeira pergunta que eu faço para a liderança, e hoje eu transfiro isso aqui para essa aula da escola bíblica, é o seguinte: se a igreja fechasse hoje, para a gente medir o grau de relevância, se ela fechasse hoje, ela faria falta para o bairro? Então, nós estamos num bom caminho. Então, é isso que a gente tem que entender, sabe? A hora que a gente olha e diz assim, sim, se nós fechássemos as portas, puxa, o bairro sentiria falta, o que é feito, a nossa relevância, os nossos ministérios. Então, vamos seguir adiante assim. Agora, quando a gente olha para isso, eu convido você a abrir em Neemias 4, verso 14, que é o que vai nortear a nossa aula de hoje, Neemias 4, 14. Esse texto, um pequeno texto, mas que eu quero que nos ajude a fazer essa reflexão sobre capelania, missões urbanas e esse senso de urgência. O texto diz assim: fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Lutem pela sua família, lutem pela sua casa. Feche os teus olhos, eu quero orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo junto aos meus irmãos aqui. Usa, Senhor, esse tempo de escola para que possamos entender melhor, Senhor, como ajudar o nosso bairro, como ser uma igreja atuante e relevante. Pai, que a Tua graça e o Teu amor repouse sobre nós. Seja, Senhor, a Tua vontade manifesta nessa manhã, não por mim, mas pelo Senhor. Sou apenas um instrumento em Tuas mãos, para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém. Interessante, irmãos, que quando a gente pega esse texto e a gente, então, tenta dar uma olhada bem rápida só como ele funciona, a gente olha o seguinte, ali destaca, fiz uma rápida, e o meu olho corre para lá, dizendo o seguinte, há uma urgência nisso. E nós, às vezes, da igreja, nós costumamos dizer, semana que vem, quem sabe... Vamos colocar na pauta da próxima reunião. Há um senso de urgência, de Deus para a obra. Deus está nos chamando. Ele diz, olha, façam essa inspeção, vão adiante. E a outra palavra, imediatamente, agora. É esse chamado. Eu vou dizer uma coisa que, às vezes é triste, irmãos, quando eu falo, e eu quero aqui em amor mesmo, que você saia provocado dessa aula. Mas é o seguinte, Deus vai realizar e tem realizado ao longo do tempo a sua obra, com você ou sem você. Você que escolhe, você escolhe entrar na porta daquela igreja ali e dizer, Senhor, eu quero fazer parte, que privilégio, que alegria, porque Ele vai realizar com ou sem você. Você tem um lugar especial. Você pode dizer assim, olha, Senhor, eu só tenho aqui esse pão e esse peixinho na mão. E Deus vai falar, que bom que você veio. Deixa eu transformar. O segundo é Ele disse, Ele anunciou, Ele convocou. Não ficou para Ele. É como se nós falássemos assim, você recebeu algo tão especial. E de repente você vem e não fala, sabe? Mas aqui não, ele viu, ele olhou, ele fez uma inspeção, ele teve de Deus algo e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou
convocar os meus irmãos, eu vou dizer aos meus irmãos, vamos, né, levantem-se. Então ele convocou. Mas aqui o texto diz, não tenham medo. Ele estava encorajando. Irmãos, o que nós mais temos na igreja, às vezes, são pessoas pessimistas. Eu não sei se você já andou do lado de alguém que diz, vamos fazer um evento para as crianças, vai chover, não tem dinheiro. Aqui, o que Neemias está dizendo é o seguinte, bora gente, vamos, não tenham medo. Quando você olha para o contexto que eles estavam vivendo ali, meus irmãos, eles estavam cercados, norte, sul, leste, oeste, gente... E ele diz, você para de olhar para eles. É como se nós olhássemos agora em volta, para o entorno da igreja, e dissesse assim, se a gente sair de lá da igreja, irmãos, o risco é grande. Eu uma vez fui dar um treinamento para uma igreja que me chamou para fazer missões urbanas, e eles queriam sair além dos muros. Aí eu falei, olha irmãos, eu vou ajudar vocês a montar o projeto, mas primeiro eu preciso conhecer o contexto de vocês. Em uma semana que eu andei em volta da igreja, irmãos, a minha cabeça borbulhou de ideia. E eu voltei para a igreja com 3 projetos relevantes para aquele bairro. Aí... um deles era, aí o pastor falou, Adriano, o que você tem de novo? É porque a gente costuma, irmãos, e tem um romantismo missionário dentro de nós, que nos diz que fazer missões é atravessar o oceano e ir para outro lado, enquanto o nosso quintal está sujo. Então, nós devemos começar aqui. E aí eles falaram, então, o que o senhor tem, pastor, para nós em missões, para sair das 4 paredes? Eu falei, atravessa a rua, tem uma praça. E eles ficaram meio frustrados, sabe? Eu não, falei, irmão. Então tinha uma rua, e olha o que aconteceu. E vou dizer uma coisa para vocês, irmãos, não se surpreendam, quando o DNAzinho de missões cair na veia da igreja, vocês não param mais. Vocês não param mais. Por quê? Nós atravessamos a rua e eu escrevi um projeto com eles chamado Amigos da Praça. E havia em volta daquela praça vários prédios. E eu pedi para um dos artistas, uma pessoa talentosa na igreja, falei, escreve uma faixa bem grande assim e diz assim, desça com seus filhos e venha brincar com a gente. Só. Bem grande, porque quem estiver lá em cima daquele prédio vai ler. E sabe o que nós vamos fazer, irmãos? Um café da manhã e brincar, brincadeiras antigas, que se eu perguntasse para as irmãs aqui, pula corda, pula elástico, os irmãos, carrinho de rolimã, jogar peão. E aí algumas pessoas bem, né, pastor, mas que horas vai ser o culto? Eu falei, ele já começou. Pastor, mas que hora que vai ser o evangelismo? Eu falei, a hora que você estiver do lado de uma pessoa, orando, brincando e tal. E então, irmãos, nós dávamos uma escola bíblica dominical por mês, uma só. E qual era o nosso alvo naquela praça? Ter um tempo de comunhão à mesa, tomar um café com quem ali estivesse. A praça estava tomada de moradores de rua, usuários de drogas, prostitutas. Só que a palavra de Deus diz que aonde a luz chega, as trevas se dissipam. E aí, ali, eu falava para os irmãos, vamos limpar esse lixo. E a nossa missão era restaurar e revitalizar aquela praça. Por isso, Amigos da Praça. Só que enquanto nós fazíamos isso, outras pessoas iam brincando, jogando. Na última edição do Amigos da Praça, nós tínhamos 600 pessoas na praça. É um culto, irmãos, razoável. A mesa. Chegava, passava, pegava um pãozinho de queijo, um cafezinho com leite, daqui a pouco ia ali andar de carrinho de rolimã. A igreja precisa aprender a vivenciar essas coisas, não tenham medo. E aí o texto continua, lembrem-se. Nós precisamos lembrar um ao outro todos os dias, irmãos. Lembrem-se, traga à memória aquilo que dá esperança. Ninguém vive de marmita, de comida velha requentada. Quanto a alguma coisa nova que Deus fez na sua vida,
Comida quente, nova, todos os dias. Sabe o que Deus fez na minha vida? Isso aqui. Agora a gente vive como quem não tem nada para contar. O texto continua: lutem. Se a igreja não tiver um propósito, irmãos, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho é caminho. Se a igreja não tem um propósito, disse: nós vamos lutar, lute com propósito, pelos seus irmãos, filhos, filhas, mulheres, pelas suas casas. Nós temos um alvo: salvar as nossas famílias, tá? Agora, o contexto que nós estamos vendo aí e enxergando. Uma ameaça, e eu já falei dessa ameaça. Ela está lá fora. Nesse contexto aqui de Neemias, o povo estava cercado de um lado, de outro, para onde eles olhavam tinha ameaça. Sambalate de um lado. E aí eles olham para isso e dizem assim: é melhor a gente ficar dentro mesmo. É isso que o inimigo quer, irmãos. Ele quer paralisar a igreja. E quando você desperta, e olha, vou dizer uma coisa, começa uma onda bem pequenininha, daqui a pouco aquilo vai se tornando, aí daqui a pouco um irmão aposentado fala assim: opa, eu tenho condições. Por exemplo, vou fazer conexão com a capelania. Irmãos, talvez você nunca vá a um presídio, mas você pode escrever cartas. Talvez você nunca vá a um presídio, mas você pode responder cartas. Então, talvez você tenha um chamado para capelania hospitalar, você diga: eu vou dar uma manhã. E você vai lá simplesmente abraçar e orar as pessoas e dizer: olha, eu estou aqui. O que tem de exemplos? Eu fiz um treinamento numa igreja em São Paulo, que depois do treinamento, sabe o que eles decidiram fazer? Pegaram 2 irmãs aposentadas que chegaram e falaram: pastor, eu nem sei por que eu vim naquele treinamento de capelania, mas depois que o senhor falou, algo nasceu no nosso coração. Elas pediram autorização para o pastor para usar uma kitnet, uma suíte que a igreja tinha ali, e elas adaptaram, elas iam ao hospital de tratamento de câncer e convidava as mães para ter um tempo de descanso. Eram só 2 mulheres, mas valentes. Aí sabe o que elas faziam? Elas chegavam lá e perguntavam para a enfermeira: olha, nós temos um projeto de apoio às mãezinhas que estão aqui, nós somos da capelania hospitalar. E eu queria ver com você o seguinte: qual mãe está precisando de um descanso? Qual mãe que é de fora? Aí a enfermeira falava: essa mãe aqui veio lá do interior, está sentado nessa cadeira aí com a criança há 3 dias. Então é ela. Chegava lá e falava assim: mãezinha, meu nome eu sou capelã e vim aqui porque eu gostaria de ficar com a senhora, para a senhora esse final de semana, por exemplo, um sábado, ou eu vou ficar hoje, vai descansar. Essa outra irmã aqui vai te levar para um lugar para você dormir, para você tomar um banho. Chegava lá, tinha um kitzinho de toalha, com um bombonzinho, chocolate, dizendo: Deus vai cuidar de você. Coisa simples. E ela ficava lá com a criança, ministrava no coraçãozinho da criança enquanto a mãe estava descansando. A mãe renovava a força e voltava, e dizia: a hora que a senhora precisar descansar, eu venho aqui. A senhora dorme, né, durante o dia, eu passo um período. Ideias, irmãos, que as coisas podem. Mas nós olhamos para a ameaça e paramos de olhar para Deus. Então, existia 2 grandes desafios nesse contexto de Neemias. O primeiro é o externo. Eu não sei se você já ouviu falar na palavra laicidade, um Estado laico. É a maior desculpa que a igreja usa, irmãos. Todo treinamento que eu vou dar de missões urbanas e capelania, a primeira coisa que eu vejo é a diretoria da igreja, ou a própria igreja dizendo: pastor, a gente até gostaria de ir ali na escola, mas o Estado é laico. Eu falei: querido,
eu pergunto, o senhor sabe quem que foi que pediu a laicidade do Estado? Foi o cristão, foi o protestante. Você sabe o que é Estado laico? É um Estado aberto para todos e não fechado. E nós temos geralmente... Obrigado, pastor, gratidão. Nós temos, às vezes, essa visão de que o Estado laico é um Estado fechado, proibido. Não, ele é um Estado aberto para todos. E se você não for e não fizer, outros irão. O seu filho, sabe o que ele vai receber na escola? Um contexto de cunho de outras religiões, de outras entidades, que você vai ter que engolir goela abaixo. Então, o povo estava empenhado, mas dois grandes desafios. Cercado. Internamente ali, sabe o que eu chamo, desculpa, desses entulhos, dessas fadigas? É porque às vezes a rotina interna nos toma conta. Você chega para alguém e fala assim, e se nós colocássemos aqui um projeto de capelania esportiva na igreja? Pastor, não temos tempo nem para respirar. Então, essa fadiga interna, essa coisa de que nós não temos tempo, nós não conseguimos, nós não vamos avançar. Mas o texto continua. Irmãos, o perigo de normalizarmos o caos, a grande tragédia não é apenas a existência das ruínas, mas o risco da igreja se acostumar com ela. A pergunta que eu faço aqui é o seguinte, do tempo que eles saíram do cativeiro até a chegada de Neemias, passaram-se quanto tempo? Você já perguntou isso para você ou não? Quanto tempo? Sabe qual que é o problema? Alguns estudiosos, arqueólogos e teólogos dizem que é mais de 100 anos. Você imagina alguém acostumar a viver na sujeira por 100 anos? Você passa naquele caos e naquela ruína, e é assim, a vida vai fazendo isso. Nós vemos muros, né, destruídos, famílias caírem, os seus valores serem queimados. O maior erro é caminhar em meio a esse caos, passar por eles todos os dias e achar que é uma paisagem natural. Estou acostumado. Não pode, irmãos. Nós não podemos nos acostumar. Eu estou olhando para o relógio ali, mas eu vou dar rapidamente alguns insightzinhos só para vocês terem ideia. Não vou conseguir contar aqui, mas depois vai e busca pelo testemunho da Edmeia Williams. Eu não vou conseguir contar ele aqui, mas Edmeia Williams, uma mulher valente, uma missionária que tem um trabalho com as crianças no Morro da Marta, no Rio de Janeiro. Essa mulher, um dia num congresso, e um dos pastores que estava sentado lá ouvindo, era eu. Ela foi desafiar os pastores para sair da sua zona de conforto. Ela contou o testemunho. Então eu vou resumir, mas depois você vê lá o testemunho completo. Ela perdeu o marido, que era pastor, por uma doença rara. Ela ficou bem abalada e tal, mas ela e a filha decidem seguir a vida. Os irmãos apoiaram, e essa mulher tem então um trabalho lindíssimo no Morro da Marta, acolhendo crianças da favela. E aí, de repente, um dia ela convoca as irmãs e diz o seguinte, vamos lá fazer uma oração. Era 2 barraquinhos, 2 barracos na favela, um assim e um assim. E tinha uma escada que você subia de um, lá em cima era um mini refeitório assim para as crianças lancharem. E eles foram. Só que a Edmeia, uma nordestina, baixinha, valente, mas pensa naquela mulher arretada, né? Aí ela chegou e falou o seguinte, ora comigo aqui, mas quem terminar sai e não perturba os outros. Tá bom? E aí ela está lá orando, daqui a pouco ela ouve a porta. Saiu alguém. Saiu alguém. E ela teve o tempo dela de oração. Quando ela terminou o tempo dela de oração,
Aquele auditório, irmãos, cheio de pastores, do começo ao fim. Eu quase digo para vocês que um congresso com mais de 1000 pastores. E essa mulher lá na frente. E aí ela fala assim, agora prestem atenção, pastores, no que eu vou contar. Quando eu olho a minha filha ajoelhadinha na escada que sobe para o segundo barraco, assim, e eu, como falei, se eu não falei para as irmãs não perturbar, não vou perturbar minha filha. E fiquei ali, passou um tempo, passou outro, mas a minha filha não levantava. De repente eu falei, agora deu, foi lá, a filha tinha morrido durante a oração. E o caos, a vida dela de novo, pela mesma doença que o marido, ela foi tomada pela dor, e aí ela sai e vai para fora, a igreja envia ela para fora, e de repente, irmãos, ela vai de lá, de fora, ganhando ofertas e mandando, e aí eles reformam todo aquele orfanato no Morro da Marta. Quando a Edmeia Willis desembarca no Rio, voltando desse tempo sabático lá fora, ela diz, eu quero ir no morro, eu quero ver o orfanato. E aí ele diz, olha, nós fizemos algumas mudanças, e quando eles chegaram lá, sala de informática, sala de balé, refeitório grande, uma mini quadra, fizeram muita coisa com o dinheiro que veio lá de fora. Mas aí um dos pastores, que era o líder dela, diz, Edmeia, nós só não tivemos coragem de destruir uma coisa. O que foi? A escada. Ela falou assim, vocês podem me dar licença um pouquinho? Ela ajoelhou aos pés daquela escada, irmãos, e chorou copiosamente. Chorou. Ela levantou e disse para os pastores, podem destruir, porque Deus não constrói nada novo aonde existe entulhos. Deus não constrói nada novo onde existe entulhos. Vocês podem passar uma vida inteira, irmãos, planejando, sonhando, mas o que nós precisamos é de uma igreja relevante. E essa igreja, ela não consegue andar diante do caos, dos entulhos, sem viver esse incômodo. Como é que eu passo diante de alguém, de uma situação, e aquilo gera em mim uma frieza? A igreja se recusa a aceitar a destruição como algo normal. Você vai dizer assim, não, nós precisamos, irmãos, levantem-se, nós estamos juntos. Mas o primeiro ponto, ou a primeira chamada de atenção que eu queria falar para vocês aqui é fale. Fale. O quanto antes, porque o texto diz, fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse, chamei, clamei, falei aos nobres oficiais e ao restante do povo. Então, vocês querem ser uma igreja relevante? Fale. Mas olha que interessante, o texto diz o seguinte, que nós somos uma igreja e um chamado para todos. Neemias não ficou escolhendo quem chamar. Ele não falou, vou falar só com a liderança, vou falar só com o pastor. Essa função, ou essa é para o pastor. Não, é para todos. É de todos. Existe um lugar para você, irmão. A crise exige uma mobilização total. Não importa cargo. Talvez você vai se voluntariar uma manhã. Eu estive na ilha de Marajó com a capelania de resgate. Irmãos, estive envolvido na tragédia de Mariana, Brumadinho, agora recentemente no resgate no Rio Grande do Sul, em Rio Bonito, como capelão de resgate. Vou dizer uma coisa para vocês, uma das experiências mais fortes que eu vivi foi dentro de uma embarcação na ilha de Marajó. Ali eu chorei copiosamente, perguntando aonde está a igreja brasileira. Crianças que são vendidas por R$25. Então, enquanto nós nos acostumamos a viver recebendo, pessoas morrem lá fora.
O custo do nosso silêncio, irmãos. O custo do silêncio da igreja concede licença para que o inimigo avance. Ou nós despertamos, ou nós clamamos, ou nós chamamos outros irmãos. Talvez hoje você diga, Adriano, eu não tenho nada a ver com isso, não moro na ilha de Marajó, os meus filhos estudam escola particular, não vão para a escola pública. Tá bom, ok. O chamado é para que você venha e diga assim, essa restauração, essa reconstrução, eu tenho o meu lugar. Deus, aonde é o meu lugar? Nós somos chamados para despertar e lutar. Mas há um outro ponto ainda mais importante, ou importante também, né, que não pode ficar de fora, que é lembre. O texto diz isso. Uma igreja relevante, ela conhece o Deus que serve, irmãos. Você conhece o Deus a quem você tem servido. Então ele diz, não tenham medo deles, lembrem-se de que o Senhor é grande e temível. A pergunta que eu faço é, a qual Deus você está servindo? Um Deus que restaura? Um Deus que pode trazer renovo para as famílias? Um Deus que é um alívio, um bálsamo para as escolas que vivem. Eu tive no sertão do Piauí e eu fui treinar uma equipe em Demerval Lobão, já quase adentrando no sertão. E aí, nesse seminário, um lugar chamado Rancho da Lua, nós treinamos as pessoas para ir às escolas e ajudar os professores que estão sobrecarregados e os alunos. Falei, lá vocês vão encontrar meninos e meninas que estão se automutilando, o corpo todo cortado. E aí fui e treinei esse pessoal para que eles falassem, então nós como igreja somos resposta, nós vamos. E aí um dos seminaristas, num pátio ali, me chamou de canto e falou, pastor, deixa eu só perguntar uma coisa para o senhor. O senhor já conversou com as pessoas na cidade, especialmente se alguém vai para a capital, Teresina, já conversou com alguém de lá? Eu falei, por quê, meu irmão? Porque as escolas estão faccionadas. As crianças são batizadas em facções. Entendem? E aí uma igreja, às vezes, como quem dorme para isso, e diz, está tudo bem se uma facção ou outra adotar a escola do meu filho, batizar as crianças. Como assim? Eu conversava com os irmãos aqui, numa ocasião que eu estive aqui na igreja com a equipe, e falei que interessante, né? Nós somos proibidos de levar a palavra de Deus, não pode-se ter uma Bíblia numa biblioteca escolar, não pode-se falar de Deus nas escolas, mas quando a pessoa cai na cadeia, ela é incentivada. Tem alguma coisa errada ou eu que sou louco? Você dá dias de remissão de pena para a pessoa, motiva a ter e tira das escolas. Você não dá a oportunidade para a criança a não se tornar, infelizmente, uma pessoa. E depois que chega no mundo do crime, esse caos já bateu a porta. Então nós precisamos ser essa resposta, irmãos, contra o medo. O problema é que se nós focarmos no inimigo, isso vai nos paralisar dentro da igreja. A solução é trazer à memória aquilo que dá esperança. Você precisa dizer para você mesmo todos os dias, Deus, eu acredito, eu creio, sabe? Adriano, mas só tem eu e mais uma pessoa, nós somos 2 na igreja, irmãos. Basta, vamos embora. Me dê 5 valentes, mas não me faça trabalhar do lado de 50 covardes. Me dê 5 valentes, que aí vocês vão ver o que a gente faz. Então, levanta, a igreja precisa exatamente isso. Nós começamos um projeto, eu estou quase fechando, irmãos. Nós começamos um projeto uma vez, e a principal
questionamento é, Adriano, mas como é que nós vamos fazer? Meu Deus, vai dar trabalho e tal. Uma escola rural com 55 crianças, adotamos essa escola e colocamos capelania lá dentro e oramos. Vamos para cima, vamos em frente. Nós fazíamos apresentação de Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais, Semana das Crianças. Umas 60 crianças. É fácil, irmãos. Vai ali, faz 60 pacotinhos, chama as irmãs, compra uns docinhos e tal. Daqui a pouquinho, 60 pacotes está pronto. 13 anos depois, eu convido você. Você vai falar, Adriano está falando, jogando conversa para o ar. Eu convido você, a outubro desse ano, participar comigo, tá bom? Convido você. 13 anos depois, quase 4.000 crianças passam pelo espetáculo de Semana das Crianças. 4.000 crianças sentam no auditório para ouvir uma história bíblica, ganhar um pacotinho, um devocional. Começou com 60 crianças. Hoje são 4.000. Então, perseverar, sabe? Então, a gente não pode ter a pressa, mas nós temos que alinhar a nossa visão. E é isso, um caos de momento, parece que nunca vai acabar. Sabe, Adriano, mas isso não passa, é assim, foi assim, parece que vai ser assim. Então, nós olhamos para aqueles entulhos, o tamanho, e diz, não dá. Mas nós acabamos nos esquecendo da grandeza de Deus, de quem é Deus. E o último ponto que eu vou fechar com vocês é lutem. Uma igreja relevante sai da sua zona de conforto. O texto termina dizendo, lutem por seus irmãos, irmãs, filhos, seus irmãos, seus filhos, filhas, por suas mulheres e suas casas. Lutem. É interessante, né, que eu venho fazer um chamado para vocês aqui meio desafiador, porque Neemias trocou o palácio pela poeira. Talvez você está dizendo exatamente isso para mim, Adriano, para, que eu estou benzinho aqui, não me vem arrumar sarna para coçar. Aí eu falo, tá bom, então fica. Mas é isso, sabe? Nós temos homens aqui que podem montar um ministério de capelania social, acolhendo outros homens e fazendo um trabalho, mulheres, um projeto social que nasceu distribuindo pão e lanche na rua à noite em São Paulo, numa igreja com 78 membros. Ela disse o seguinte, eles se autodesafiaram. Vamos dar um lanche por pessoa. Então, se nós temos 78 lanches serão distribuídos. Ótimo, que bom. Hoje eles têm 2.800 ou 3.000 membros. Mas, irmãos, aí você vai falar assim, Adriano, é porque eles fazem. Não, irmãos, aquela irmãzinha que estava sentada ali, virou para o pastor e falou, pastor, vocês vão para a rua distribuir lanche, café, chá quente, é isso para as pessoas que estão na rua? Levando esperança, tentando tirar essas pessoas e trazer restauração para aquelas vidas. Ela falou, pastor, a vida inteira eu fui costureira. O senhor quer que eu faça roupa para esse povo? E nasce o projeto Dorcas. Eles vão lá no centro de São Paulo, pega retalho e faz um agasalinho, faz uma calça de moletom simples, tudo simples. Quando ele sai, tem kit dentro da van. Aí você fala, então a igreja cresceu porque ela é social. Não, irmãos, é porque Deus manda soldado para exército que briga. Aí Deus olhou para aquela igreja e falou, opa, essa igreja precisa de reforço. Vou mandar gente para ir, porque trabalho... Deus vai mandar gente para ficar esfregando o banco? Não faz sentido, tá? Então, agora quem é o alvo disso, irmãos? Por quem nós lutamos? Pelos irmãos, filhos, filhas, mulheres e casa. Nós lutamos pelo nosso povo. Já imaginou aqui, vocês já fizeram culto de missões na igreja, sim ou não? Sim? Como é que é os nossos cultos de missões? Nós colocamos bandeira, geralmente de outro país. Aí nós nos vestimos como no outro país. Aí nós colocamos algumas fotos de criança pobre, morrendo de fome em outro país.
Aí a gente mostra um videozinho, oramos, choramos, não tenho nada contra, irmãos. Eu amo, envio, incentivo, treinamos capelania para esses países. Só que qual que é o problema? O problema é que quando você pega alguém que vai trabalhar entre os muçulmanos, você sabe quanto tempo leva para treinar alguém, um casal, para ir entre os muçulmanos? Entre 7 a 10 anos. 7 a 10 anos. Aí quando você vai enviar ele, você diz, irmãos, pode ser que você morra. Não, eu quero morrer mesmo, pastor. Irmão, pode ser que você passe fome. É por Jesus, você vai ser preso, vai apanhar. Aí ele diz, é isso que eu quero, pastor. Aí você chega para um casal e diz assim, o que vocês acham de ser um estuda educação física e o outro psicopedagogia, e a gente envia vocês para a escola aqui do lado. Aí ele, ai, cruz credo, pastor, aquela criançada... Mas você ia morrer entre os muçulmanos. Então, parece que a gente romantiza. Então, ok, pastor, obrigado. Ganhei 15 minutinhos? Tá bom, muito obrigado pela generosidade. Obrigado, pastor. Então, quando a gente olha, irmãos, e parece romântico, eu não estou dizendo que os irmãos não devam fazer, apoiar, incentivar missões transculturais. Isso é uma bênção, irmãos. Mas vamos olhar para o nosso quintal. Vamos olhar para o nosso quintal. Sabe, a escola aqui do lado, o hospital, o postinho de saúde. Uma vez eu fui fazer uma intervenção como palhaço numa UPA. E aí levei a equipe e falei, olha, nós vamos chegar lá... a UPA está muito lotada, nossa missão é só cantar uma música, como os irmãos ensaiaram aqui, né? Cantar uma música e dizer, olha, nós estamos aqui para trazer um pouquinho de esperança, fazer uma rápida apresentação com os palhaços e orar com as pessoas. E aí veio uma médica, jovem, plantonista, recém-formada, cansada. Jovem, uma moça. Aí ela falou assim... Posso conversar com o senhor, capelão? Eu falei, pode. E eu vesti de palhaço. Você imagina um palhaço dando consultoria para uma médica, né? E eu olhava para ela, Sentei no consultório dela, e ela falou assim, capelão, nós não suportamos mais. Isso aqui é desgastante. Fui ouvindo ela, e ela falando dos casos que aparecem lá. Aí ela falou assim, será que vocês não poderiam vir mais vezes para nos aliviar? Porque as pessoas se tornam intolerantes, agressivas, e aí ela foi falando um monte de coisa. Então, aquilo que às vezes parece que para nós, irmãos, vocês já é normal, esse caos, a UPA, o SUS, ser um caos, é normal, mas nós temos resposta. Então, quando olhamos para missões urbanas, quando olhamos o que podemos fazer, quando olhamos para os dons e talentos que Deus distribuiu aí, você tem uma opção, multiplicar ou esconder esse dom. E aí Deus olha para você e fala assim, mas eu pensei exatamente em você quando eu dei esse dom. Vai! Faz! Porque a Bíblia diz que Deus vai se revelar, e Deus vai falar, e Deus vai dar sonhos, visões, no meio da igreja. De repente você vai chegar para o seu pastor, para a sua liderança, e vai dizer, pastor, eu tive um sonho assim estranho, mas eu queria que o senhor confirmasse, mas ora comigo. Isso me trouxe alegria se nós conseguíssemos fazer. De repente Deus vai te entregar um projeto. E aí o teu pastor vai falar, nossa, vamos orar por isso, que legal. A sua liderança vai falar. Quando nós olhamos as crianças, e agora deixa eu falar da Capelania Kids para vocês. Eu sei que isso aqui está sendo gravado e vai para as redes sociais. Então eu já tomei tanta pancada e já fui tão perseguido que eu vou tomar muito cuidado com o que eu falo, irmãos. Mas abram o olho para as crianças e para o ministério infantil da sua igreja. Abram o olho. Existem pessoas lá fora que estão vindo para dentro. E eu não estou falando de que me disseram, não. Eu já tratei casos assim. Que eles são enviados para o ministério infantil da sua igreja para contaminar a mente das suas crianças. E eles chegam na igreja e dizem, eu amo crianças.
E aí o que acontece? É o lugar que menos tem gente. E a gente não quer trabalhar com criança, então empurra qualquer um. Vai você mesmo. Entendeu? E aí a pessoa chega, começa a dominar o campo. Quando vocês acordarem, você não sabe o tamanho do estrago que essa pessoa já fez na vida das crianças de vocês. Então, tomem muito cuidado. Então, a Capelania Kids tem algo fascinante, irmãos, que é o quê? Vocês ganham crianças, cuidam de crianças e crianças ganham crianças. E a criança vai trazer família. Então, imagina amanhã vocês terem aqui uma igreja com 100, 150 crianças. E aí dizer, olha, porque criança é movido por desafio. Alguém aqui envolvido com o ministério infantil? Legal. Olha só que dica, irmãs. Olha só que legal. Nós pegamos o nosso material, preparamos a nossa aula e vamos dar a nossa aula para as crianças. Deixa eu dizer uma coisa, primeiro, viva a aula você. Se apaixone pela aula. Aí tem uma dica, criança é curiosa, um pouquinho mais que os adultos, né? Criança é movida por desafio. Então imagina que você divide a sua aula em 3 tempos. E aí no terceiro, no meio ali que você vai contar a história, você diz assim, crianças, hoje eu tenho uma história para contar para vocês. Aí eles já vão falar assim, olha, a história de um menino que um dia fez isso. E aí você começa a contar a história e diz, ele subiu no muro, viu um castelo abandonado, e vocês não têm ideia. E ele pulou lá dentro e foi entrando, mas ele estava meio com medo. Mas de repente era uma porta velha. E ele foi empurrando a porta, subiu na escadaria, o primeiro andar. Gente do céu, era um quarto grande. E tinha uns negócios estranhos, uma porta assim, estranha, ele empurrou. Quando ele foi empurrando, criança, assim, empurrando. Ele olhou lá dentro, vocês não sabem o que ele viu. O que, tio? O que? Semana que vem eu conto para vocês. Eu quero ver uma criança faltar semana que vem. Traz um coleguinha de história e tal. Então, a dica é nunca termine a história. Nossa, que coisa boba, né? Mas não termina. Pronto. Semana que vem, bota, sabe? Aí a criança, mãe do céu, se a senhora não for na igreja, eu vou sozinha. Porque ele vai contar lá o negócio do menino, o menino empurrou a porta. Aí é mãe ligando para o pastor, e agora o que eu falo para o meu filho? Vem para a igreja, irmã, que vai contar a história da porta. É assim, sabe? Então vivam isso, vivam a história. Quando a gente fala disso, irmãos, nós temos que colocar isso tudo em prática. Lutar, orar e agir. Façam, vão em busca de crianças, sabe? Se vocês têm aqui, não sei quantas crianças, mas façam com que essas crianças se apaixonem de tal forma que elas busquem outras crianças. Vamos lá, cadê os seus coleguinhas? Desafie. Reconstruir a dignidade, apoiar famílias, né? Aonde a sociedade vê um caso perdido, a igreja vê um campo de batalha para milagres. Eu não sei se você olha para alguma coisa e diz assim, isso é um caso perdido. A escola, o presídio, né? Porque geralmente a gente olha para a capelania prisional e já diz, isso aí é tudo caso perdido. E Deus está olhando para um campo de batalha de milagres. Pessoas que podem ser restauradas, pessoas que podem ser transformadas. Então isso vai depender muito, irmãos, de como nós nos posicionamos e respondemos a esse chamado. Se eu conto para vocês quem eu era, você vai dizer, não é, o Adriano não é o mesmo. Não é possível, não é o mesmo. Mas sou, irmãos. Se Deus fez algo em alguém tão improvável como em mim, na minha vida, Ele pode fazer na sua. Então, acredite, né, que Deus continua sendo Deus de milagre. Agora, quando nós olhamos para a definição de relevância, e aqui eu fecho com a minha conclusão, a igreja não se define pelo prédio que ela tem, pela tecnologia que ela usa, as luzes que ela tem.
Ela se define por essa inquietação. Quando ela olha para as brechas que a sociedade tem e diz assim, nós precisamos ser atuante. Quando ela envia gente para o campo de batalha, quando ela fala assim, puxa vida, a igreja está sendo representada, eu poderia gastar a manhã inteira aqui, irmãos, quantos capelães nós temos aqui? Gente que vai para a empresa, gente que vai para a escola, gente que vai para o posto de gasolina, para a oficina, para a borracharia, para a padaria. Você imagina que frente missionária? Quantos capelães? Alguém chega na padaria e diz o seu, Johannes Reimer falou uma vez, no livro chamado Abraçando o Mundo. Fantástico. Ele disse que ele levantava todos os dias de manhã e ia na mesma padaria. Você costuma ir na mesma padaria? Você tem uma padaria? Que é pertinho da sua casa? Ele levantava. E aí ele ia, meio que do jeito que ele levantava, o cabelo saranhado, assim, a roupa meio assim. Aí ele ia lá, chegava perto do balcão, as meninas, bom dia! E ele, 4 pães. E aí pegava os pães, ia para o caixa, a menina do caixa, tudo bem, senhor Johannes? No crédito. E aí um dia Deus incomodou, falou, cara, eu não estou conseguindo fazer missões na padaria do meu bairro. Aí ele falou, não. Aí ele levantou mais cedo, trocou de roupa, escovou o dente, penteou o cabelo, chegou lá antes da menina do pão falar bom dia, ele abriu um sorriso e falou, bom dia! Aí a menina, para o senhor também. Chegou no caixa, a menina ia falar, ele assim, tudo bem com você? Ele, comigo e com o senhor. Sabe, mudança de hábito, você abastece no posto, o cara, o frentista vem ali. Missionários, capelães, indo por todo lugar, enviados para fazer a diferença. Agora, irmãos, grave isso. O chamado é para hoje. Não dá para você não voltar para sua casa e não pensar nisso. Então, ouça, mas também fale para despertar pessoas. Ouça, porque tem gente que é bom de ouvir. Ouve, retém. Vai! Fala! Pode ser que hoje você saia tão incomodado desse culto, porque culto não é para acariciar ego, tá? Você vai falar, rapaz, quanta pancada eu tomei. Pode ser que eu nunca mais pregue aqui, mas tudo bem. Entendeu? É para você chegar e falar assim, olha, eu vou despertar, eu vou ligar para uma outra irmã, eu tive uma ideia, vamos conversar, porque é exatamente para isso. Lembrem-se da grandeza de Deus, traga a memória. Diga, Deus, eu quero trazer a memória. Pegue nas armas espirituais e lute. É tempo de lutar. Tem aqui na igreja grupo de adolescente, pastor? Tem? Estão na fase do ensino médio? Tem alguém aqui do ensino médio ou não? Tá. Tem um projeto, como é que é o seu nome? Samanta. Convoque outros adolescentes na mesma idade que você, porque você sabe o que os adolescentes passam na escola. Convoque outros adolescentes e entre no movimento chamado Fronte Capelania. Fronte, com T mudo. Fronte Capelania. Nós estamos treinando e capacitando capelães teens para ir à escola e fazer diferença. Às vezes o capelão é impedido de entrar na escola, mas eles estão lá dentro. Eles vão atender, eles vão orar, eles vão fazer, então, Fronte Capelania. Tá? Vocês podem fazer parte desse movimento. E eu quero, assim, já ir concluindo a minha palavra. Quem está disposto a sair da zona de conforto hoje? Quem dirá, eu vou lutar pela minha casa? É um chamado que eu estou fazendo para vocês, irmãos. E se nós pudéssemos olhar um mapa assim, né, eu sei que tem um negocinho, não sei se aqui na projeção, não, aqui não tem. Mas quando nós olhamos, vocês podem escolher a realidade de ministério que vocês querem para a igreja. De um lado, vocês têm uma igreja que está na zona de conforto, vai viver o mesmo e se acostumar com o entulho. Do outro, você tem uma igreja que decide ser atuante. E diz o seguinte, nós precisamos despertar e mobilizar pessoas. Nós precisamos criar memórias e trazer a memória de quem é Deus.
e nós precisamos, a mais do que isso, lutar. Então, ou mantemos, porque existe uma coisa que nós falamos na igreja, irmãos, ou nós somos um ministério de manutenção, ou nós somos um ministério de mobilização e avanço. Tá? Vocês escolhem. Então, eu quero orar com vocês e agradeço imensamente o tempo e que Deus possa despertar vocês. Se vocês quiserem saber mais sobre capelania, se vocês quiserem entender um pouquinho mais, né, de como nós atuamos e como nós nos dedicamos ao trabalho, a única questão é que eu digo, não saia daqui hoje sendo a mesma pessoa que entrou. Não saia daqui hoje dizendo que você não pode e não é capaz. Vamos orar? Pai amado, muito obrigado por esse tempo tão precioso, um tempo de estar com os meus irmãos e viver em comunhão. O Senhor sabe, Deus, quantas capelanias podem ser despertadas aqui, Senhor. Seja uma capelania empresarial, seja uma capelania de homens e mulheres, seja uma capelania social, ou aquela que vai olhar para as escolas e dizer as escolas precisam de socorro. Pai, nós somos um povo que temos um chamado, e somos amados e criados pelo Senhor, então somos um povo inteligente. E não somos como palha ao vento, arrastado de um lado para o outro. Por isso eu te peço, Deus, sê com os meus irmãos, derrame sobre eles graça e bênção, e que essa semana seja uma semana produtiva, de muitos sonhos e muitas realizações. Oração, Senhor, ação, luta, Deus, em memória, porque cremos no Senhor e é assim que oramos nesta manhã, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.